Boa noite, você vai ver hoje no Tarek Notícias. STF decide por 9 votos a 1 manter a decisão do ministro Luiz Fux, que determinou a prisão do traficante André do Rap. A senadora candidata à vice-presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, cancela viagens após assessores terem diagnóstico positivo para Covid-19. Ambientalista que criticou o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, por frases sobre passar a boiada, é notificado a pedido da Advocacia Geral da União. Rainha Elizabeth II participa de compromissos públicos fora de casa pela primeira vez na pandemia. Roda gigante que será instalada em Parque de São Paulo é alvo de críticas de moradores. Após recusa inicial, o Cruzeiro contrata o Luiz Felipe Scolari e o Felipão para voltar ao time para tentar tirar o Cruzeiro da zona de rebaixamento da Série B do Brasileirão. Eu sou Tarek Lakes e está no ar o Tarek Notícias. O Supremo Tribunal Federal decidiu hoje, por 9 votos a 1, a manutenção da ordem de prisão do traficante André Oliveira Macedo, mais conhecido como André do Rap. O único voto contrário foi o de Marco Aurélio Melo, que havia dado decisão liminar provisória, permitindo a soltura do traficante atualmente foragido. O entendimento mantém decisão do presidente da corte, Luiz Fux. No último sábado, Luiz Fux derrubou a liminar da decisão provisória do colega Marco Aurélio Melo, que havia concedido a soltura do criminoso. O julgamento começou ontem e terminou hoje. A maioria dos ministros seguiu o voto do presidente do STF, relator do caso, para quem o traficante debochou da justiça. Para autorizar a soltura do preso, Marco Aurélio Melo se baseou no artigo 316 do Código de Processo Penal, alterado pelo Congresso quando da aprovação do pacote anticrime, segundo o qual uma prisão preventiva provisória se torna ilegal se não é reanalisada a cada 90 dias pelo juiz responsável para tomar a decisão que libertou o traficante. Segundo o ministro Luiz Fux, a lei não autoriza solturas automáticas de presos e os requisitos para isso devem ser analisados caso a caso. Também por maioria, mas de 8 votos a 1, em razão da ausência do ministro Dias Toffoli, os ministros aprovaram uma tese para orientar as demais instâncias sobre a aplicação do pacote anticrime. Segundo os ministros, a falta de reavaliação das prisões preventivas não gera a soltura automática do preso. Nesses casos, o juiz responsável pela revisão será reinstalado a reavaliar a legalidade e a atualidade dos fundamentos da prisão preventiva. Hoje votaram Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Marco Aurélio Melo, agora decano da corte. Ontem votaram o relator Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Dias Toffoli. O julgamento não teve a participação do ministro Celso de Mello, que se aposentou na última terça-feira e ainda deve ser substituído. Um dos chefes de uma facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios de São Paulo, André do Rap, estava preso desde setembro do ano passado. Ele foi condenado em segunda instância por tráfico internacional de drogas, com penas que totalizam mais de 25 anos de reclusão. André do Rap foi solto após liminar, que é uma decisão temporária concedida pelo ministro Marco Aurélio no último dia 2. O ministro se baseou no artigo 316 do Código de Processo Penal, segundo o qual uma prisão preventiva provisória se torna ilegal se não é reanalisada a cada 90 dias pelo juízo responsável. Com a suspensão da decisão de Marco Aurélio pelo ministro Luiz Fux, o traficante voltou a ser procurado pela polícia. É considerado foragido e está na lista de procurados da Interpol, a Polícia Internacional. Bom, vamos à próxima notícia. A senadora Kamala Harris, candidata a vice-presidente na chapa de Joe Biden, cancelou as viagens oficiais e eventos públicos de campanha até a próxima segunda-feira, depois de que 2 membros da sua equipe confirmarem hoje ter se infectado com o novo coronavírus. Uma das confirmadas com Covid-19 foi a diretora de comunicação de Kamala Harris, Liz Allen. O outro assessor infectado não teve sua identidade divulgada. O último teste da candidata, feito na última quarta-feira, apontou negativo para a presença do vírus. Kamala Harris estava prevista para viajar hoje até a Carolina do Norte para participar de um evento que quer incentivar os eleitores a votarem antecipadamente nas eleições desse ano. Segundo a organização de campanha do Partido Democrata, Joe Biden não teve contato
contato com nenhum dos dois assessores. Ele que tem 77 anos e faz parte do grupo de risco para a doença, esteve com Kamala Harris em campanha no Arizona durante horas no último dia 8 de outubro. Tanto Kamala Harris como Joe Biden sempre são vistos em público com máscaras de proteção contra a Covid-19. A campanha garante também que o uso de máscaras entre dois acontece mesmo em ambientes privados. Tanto Joe Biden como Kamala Harris são testados periodicamente para o coronavírus. Joe Biden deve manter a agenda desta noite em que participa de um town hall televisionado com a presença de um mediador e eleitores farão perguntas ao candidato a partir das 9 horas da noite. O evento acontece simultaneamente com a sessão de perguntas e respostas do atual presidente americano Donald Trump e substitui o debate que aconteceria entre os dois candidatos que foi cancelado após a recusa do presidente dos Estados Unidos em fazê-lo de forma remota. Bom, vamos à próxima notícia. Um grupo com mais de 100 entidades e pesquisadores publicou uma nota hoje alertando para uma tentativa de intimidação do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, contra o secretário executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrini. Em maio, o ambientalista criticou à imprensa a frase de Salles sobre passar a boiada, na qual o ministro aconselhava os colegas de governo a aproveitarem a pandemia para promover mudanças de regras em suas áreas de atuação. De acordo com documentos obtidos, Ricardo Salles buscou a Justiça Federal, amparado pelos advogados da Advocacia Geral da União, para pedir que Márcio Astrini fosse notificado a prestar explicações sobre a entrevista que deu ao jornal O Globo no dia 25 de maio. Na reportagem citada, Astrini criticou a fala do ministro Ricardo Salles durante a reunião ministerial ocorrida no dia 22 de abril. Segundo a notificação da AGU, o pedido de explicações é cabível em qualquer das modalidades de crimes contra a honra. E soam levianas as palavras do senhor Márcio Astrini, pois além de atacar a pessoa do ministro de Estado do Meio Ambiente, também atinge a instituição da Advocacia Geral da União, considerando afirmar a ocorrência de pareceres encomendados. Astrini também contou que recebeu a notificação há uma semana, mas que preferiu não se pronunciar até protocolar a resposta. Em nota, o grupo de entidades em defesa do ambientalista afirma que as organizações de seus representantes, como Márcio Astrini, ajudam a proteger o patrimônio ambiental brasileiro com a denúncia de atividades criminosas e fazendo alertas sobre o desmantelamento doloso de políticas públicas ambientais operado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. O texto ainda criticou o uso da AGU por Salles para interpelar o ambientalista e classificou a postura do ministro como uma tentativa de intimidação. Ainda na nota assinada por representantes de 88 entidades sociais de sociedade civil, incluindo ONGs como Greenpeace, institutos de pesquisa, a CNBB e a Abrage, e além de 65 pesquisadores, professores e advogados da sociedade civil, entre eles João Alfredo, presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB. Bom, vamos à próxima notícia. Pela primeira vez desde o início da pandemia do novo coronavírus, em março, a Rainha Elizabeth II participou de compromissos fora de suas residências oficiais hoje. Ela e o príncipe William visitaram cientistas no Laboratório de Ciência e Tecnologia de Defesa na cidade de Portsmouth. Na visita, os dois também inauguraram um centro de análise energética para atuações contra o terrorismo. A obra custou 30 milhões de libras, mais de 216 mil reais pela cotação atual. Os cientistas de Porton Down pesquisam o novo coronavírus e também identificaram o Novichok, agente neurotóxico utilizado para envenenar o ex-espião russo Sergei Skripal em 2018 e o opositor do Kremlin Alexei Navalny este ano. Londres culpou Moscou pelo ataque a Skripal, exilado na Inglaterra, que provocou uma crise diplomática sem precedentes e uma expulsão recíproca de diplomatas, algo que não acontecia desde o fim da Guerra Fria. Aos 94 anos, Elizabeth II faz parte do grupo de risco para o novo coronavírus e a partir de março a rainha manteve apenas os compromissos que podia cumprir virtualmente de dentro dos palácios reais. Nem ela, nem o neto usaram máscaras, mas segundo o porta-voz da monarca, todos os cuidados foram tomados para evitar a exposição da rainha e do príncipe, inclusive o distanciamento mínimo de 2 metros. Todas as 48 pessoas que tiveram contato mais próximo com os dois fizeram teste para Covid-19 e em todos os casos o resultado deu negativo. A preocupação existe porque o Reino Unido e outros países europeus vivem uma segunda onda de casos de Covid-19. Hoje o governo britânico ampliou as restrições para evitar um colapso no sistema da saúde.
Bom, vamos à próxima notícia. Com 90 metros de altura e anunciada como o novo cartão postal de São Paulo pelo governo do estado, a roda gigante que será instalada no Parque Cândido Portinari, na zona oeste da capital paulista, não foi recebida com o mesmo entusiasmo por alguns moradores da região. O parque é cercado por bairros de classe média alta como Sítio Boaçava, Alto de Pinheiros e Vila Leopoldina. Em redes sociais, há quem reivindique o embargo da construção e reclame que o projeto vai tirar a calmaria e trazer problemas de criminalidade. Segundo a Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente, a roda gigante será a maior da América Latina e faz parte das ações de revitalização do entorno do Rio Pinheiros. Após os licenciamentos necessários na Prefeitura de São Paulo, a expectativa do governo é a de inaugurar a atração até o final do ano que vem. Parte dos ingressos deve ser destinada à população de baixa renda, informou a pasta. No grupo Alto Pinheiros Quer Paz no Facebook, a nova atração embalou discussões. Uma participante escreveu, abre aspas, como atuar para embargar a construção de uma roda gigante no Parque Vila Lobos, fecha aspas. E há também quem alegue que o local não possui infraestrutura. Antes da pandemia do novo coronavírus, o Parque Vila Lobos chegava a receber cerca de 20 mil pessoas aos finais de semana e grande parte chegava pela linha 9 Esmeralda da CPTM na estação Vila Lobos Jaguaré. E, no entanto, no grupo de moradores, muitos defendem o novo projeto para a região que vai sim funcionar. Outros responderam às críticas com sarcasmo. A sociedade Amigos do Bairro Sítio Boaçava está acompanhando também a futura implementação da atração e informou que solicitou aos proponentes um estudo do impacto do projeto sobre a vizinhança. O projeto será implementado pela empresa SPBW, vencedora do chamamento público, e ela pagará à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente em R$ 141 mil mensais ou 10% do valor do faturamento bruto, que for maior. O governo do estado informou que não terá custos para implantação e manutenção do projeto e que a empresa tem uma permissão de uso de 10 anos do espaço, e a previsão é de que a roda tenha 42 cabines com capacidade de 8 pessoas por cabine. O público previsto é de 1.300 pessoas por dia, com picos eventuais de 4 a 5 mil pessoas. Em nota, a Prefeitura de São Paulo informou que a proposta foi apresentada na última terça-feira à Comissão de Proteção à Paisagem Urbana, o CPPU, responsável pela paisagem urbana, e o projeto está sendo analisado pelo município. Bom, vamos à próxima notícia, vamos falar de futebol. O Cruzeiro, enfim, chegou com um novo treinador e será Luiz Felipe Scolari, mais conhecido como Felipão, que estava sem clube há mais de um ano. Felipão, que havia recusado um convite inicial da Raposa, fechou o contrato até o final de 2022. O clube vai contar com a ajuda de um patrocinador para pagar os salários do treinador. As negociações foram conduzidas no Rio Grande do Sul, onde Felipão mora atualmente. Sérgio Santos Rodrigues e David não retornaram de Atibaia com a delegação do Cruzeiro nesta quinta-feira. José Carlos Brunoro, que trabalhou com o treinador do Palmeiras, também participou das tratativas. A expectativa é de que Felipão comande o treino do próximo domingo e Paulo Turra, o auxiliar, e Carlos Pracidelli, preparador físico, estarão no Mineirão para acompanharem o jogo desta sexta-feira contra o Juventude pela 16ª rodada da Série B. O projeto do Cruzeiro com contrato longo ajudará Felipão a realizar um desejo antigo, trabalhar no campo e depois virar um manager. O projeto este que ele já ambiciona desde quando foi contratado pelo Grêmio em 2014. Felipão chegará agora à Toca da Raposa para ser o substituto de Ney Franco, demitido no último domingo. Na segunda-feira, o treinador recusou a investida da diretoria celeste, mesmo tendo o desejo de retornar aos trabalhos nesse momento. Do início da semana até esta quinta-feira, o Cruzeiro teve propostas recusadas também por Lisca, do América Mineiro, Humberto Louser, da Chapecoense, e Marcelo Chamusca, do Cuiabá. Os três fazem campanhas boas na Série B. E é exatamente nessa competição que Felipão terá de fazer o milagre com o Cruzeiro, que está na 19ª colocação com apenas 12 pontos em 16 partidas e uma arrancada rumo ao G4. Nessa situação, jamais aconteceu na Série B, que é disputada no modelo de pontos corridos desde 2006.
Entre todos os consultados e cogitados pelo Cruzeiro, nenhum é mais vitorioso que Felipão. O treinador, pentacampeão da Copa do Mundo com a seleção brasileira, retorna ao Cruzeiro depois de quase 20 anos. Entre 2000 e 2001, ele dirigiu o time em 75 partidas, com 40 vitórias, 23 empates e 12 derrotas. Foi campeão da Copa Sul Minas de 2001 e Felipão será o quarto treinador do Cruzeiro na temporada. Além de Ney Franco, o time já teve Adilson Batista e Anderson Moreira. Nenhum deles conseguiu engrenar a equipe que sofreu eliminações precoces no Campeonato Mineiro e também na Copa do Brasil. Na Série B, depois de 15 rodadas, a Raposa ocupa a penúltima posição com 12 pontos. Hoje as chances de acesso são de apenas 1,1%, segundo o site Probabilidades no Futebol da Universidade Federal de Minas Gerais. A possibilidade de rebaixamento à Série C é de 52,5%. Bom, nosso jornal Tarek Notícias termina por aqui, mais uma edição. Você pode rever nossos vídeos também daqui do nosso jornal, desde o começo então da primeira edição. Não esqueça de deixar aquele joinha maroto, se inscrevam no meu canal e me acompanhem também no Instagram. Uma ótima noite pra você, boa quinta-feira e até a próxima edição do Tarek Notícias. Valeu, tchau!